Antes de mais nada, para entendermos o complexo de Édipo, é importante conhecer um pouco sobre o criador dessa teoria tão polêmica. Afinal, quem foi Sigmund Freud? Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 e foi um dos 7 filhos do casamento de Amalia e Jacob Freud, um comerciante judeu de lã. Aos 17 anos, concluiu o ensino básico e precisou escolher uma profissão para seguir. Escolheu cursar medicina, dedicando-se principalmente às ciências neurológicas, mesmo não sentindo atração e nem sequer desejo por atuar na profissão, como acabou revelando mais tarde. Anos depois, noivou e casou-se com Martha Bernays. Neste momento de sua vida, percebeu que a carreira de pesquisador em neurofisiologia não lhe renderia muito dinheiro e logo passou a dedicar-se à clínica. Por volta de 1885, Freud conseguiu uma bolsa para estudar em Paris. Foi onde conheceu Jean-Martin Charcot, médico renomado e admirado por Freud, que dedicava-se ao estudo da técnica de hipnose para tratar da histeria. Alguns anos mais tarde, ele também conheceria Fliess, que o influenciaria, pois realizou amplos estudos na área da fisiologia e da bissexualidade. Em 1890, Freud publica seu trabalho Estudos sobre a Histeria, onde começou a analisar seus próprios sonhos. Coincidentemente ou não, um ano após a morte de seu pai, Freud veio a fazer uma de suas mais importantes descobertas, o complexo de Édipo. A primeira menção a essa descoberta foi feita em uma carta enviada a Fliess, onde Freud cita: "Encontrei em mim, como em todo lugar, sentimentos de amor para com a minha mãe e de ciúmes para com meu pai. Sentimentos que são, acho eu, comuns a todas as crianças pequenas." Para desenvolver o complexo de Édipo, Freud teve como base a mitologia grega Édipo Rei. Vamos conhecer um pouco dessa história? Édipo, príncipe de Tebas, tinha uma profecia assustadora: matar seu pai e casar-se com sua mãe. Seus pais, Laio e Jocasta, decidiram abandoná-lo, mas um servo bonzinho salvou e levou para a cidade de Corinto, onde foi criado. Édipo cresceu sem saber sua verdadeira origem, mas ao descobrir a profecia, decidiu fugir da cidade. No caminho, Édipo teve uma briga e matou um homem, sem saber que era o rei Laio, seu pai. Chegando a Tebas, ele enfrentou a Esfinge, uma criatura assustadora, que resolveu seu enigma, o que o tornou rei. Sem saber, casou-se com sua própria mãe, Jocasta. Anos depois, Tebas enfrentou uma peste e Édipo descobriu a verdade terrível. Ele matou seu pai e se casou com sua mãe. Jocasta, ao saber disso, se suicidou. Édipo, cheio de culpa, furou seus olhos como punição. Foi banido de Tebas e passou o resto da sua vida cego, buscando por redenção. E assim acaba a história de um menino que odeia o pai e se apaixona pela mãe. Uma história bem complicada, né? Agora vamos entender um pouco do que Freud chamou da fase do desenvolvimento psicossexual infantil. De acordo com Freud, as crianças passam por 5 fases de desenvolvimento libidinal. Você sabe quais são elas? Veremos a seguir. A primeira fase é oral, de 0 a 1 ano. A segunda fase é anal, de 1 a 3 anos. A terceira é a fase fálica, de 3 a 5 anos. A quarta fase é o período de latência, que é de 5 anos até a puberdade. E a quinta fase é a fase genital, da puberdade até a vida adulta. Mas hoje vamos falar somente sobre a fase fálica. Freud diz que o estágio fálico é o mais crítico, pois é o estágio de desenvolvimento sexual concentrado na vida de uma criança, e onde acontece a estruturação da personalidade do indivíduo. É o surgimento do superego. A fase fálica é definida por Freud efetivamente em seu artigo A Organização Genital dos Bebês, em 1923. É nesse estágio em que a criança realiza investigações sexuais por curiosidade, expressando assim o seu desejo em manipulá-los. Freud explica sobre isso em seu livro, como fruto do desejo de saber, pois nessa fase as crianças não seguem ou obedecem regras e normas morais. Além disso, é onde acontece a identificação com os pais do mesmo sexo, que contribui assim para reduzir a tensão, e onde desenvolvem a atração pelos pais do sexo oposto, surgindo então o complexo de Édipo, a angústia de castração e a inveja do pênis. Nessa fase que as crianças descobrem as diferenças anatômicas entre os sexos e percebem que algumas possuem pênis e outras não.
Freud, em seus estudos, mostra mais sobre o Édipo masculino, onde que para um homem a energia sexual é canalizada no amor por sua mãe, que se torna o seu objeto de desejo, e levando a sentimentos de inveja, às vezes violento, contra o pai, pois no seu entendimento é que impede que esse objeto seja desejado. No entanto, o menino aprende a se identificar com o pai no que diz respeito aos órgãos genitais correspondentes, reprimindo assim o complexo de Édipo. Embora Freud não tenha se aprofundado no assunto, o complexo de Electra envolve o mesmo fenômeno, só que de forma invertida nas meninas. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Não gostei. Asmei. Não gostei. Asmei. Não gostei.